Eu me chamo Ottoni de Paula, sou filho de Ottoni, sou filho de Fátima, 2 cariocas. Eu nasci em Niterói, venho de uma família de fé evangélica, são cristãos pertencentes à Assembleia de Deus. Nessa igreja eu me entendi por gente, liderei os jovens dessa grande denominação, uma organização jovem chamada MADER, União de Mocidade das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, e uma outra chamada JUADERJ, Juventude Unida das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro. Ali eu comecei a me entender como um ser político também, só que dentro da nossa própria igreja. Me casei aos 21 anos de idade com a minha esposa, com quem sou casado até hoje, Silvana. Fruto desse amor nasceram Ottoni Neto, Esther e Israel, não é? A minha formação é na área social e também na área teológica também. Essas 2 áreas fizeram com que eu, sendo pastor de igreja, eu me voltasse muito para as questões sociais, né? Questões que envolvem compaixão, que envolvem misericórdia, principalmente na área de dependência química, ajuda humanitária, não é? Hoje nós temos várias parcerias com vários centros de recuperação de dependentes químicos e a gente milita muito nessa área. Enfim, esse é um apanhado geral de quem é esse ser humano chamado Ottoni. Meu interesse pela política começou justamente quando eu percebi que as minhas mãos já não alcançavam mais aquilo que os meus sonhos almejavam. Quando eu percebi que eu não conseguia fazer o que eu desejava fazer, aquilo que o meu coração desejava fazer. Quando eu percebia que eu não conseguia mais enxugar as lágrimas como eu queria enxugar, que eu não conseguia acalentar como eu gostaria de acalentar. E aí eu percebi que eu estava limitado. Então eu ia batendo na porta daqueles que podiam somar comigo, no caso, aqueles políticos que eu tinha mais ou menos acesso. Mas eu percebi que o projeto deles, na sua maioria, era outro, não eram os meus projetos, não era aquilo que eu acreditava, que era na vida do ser humano. Então, o que eu fiz foi ter coragem de colocar o meu nome à disposição de toda a sociedade para vir para a política. Sabe, eu acredito que apesar de toda a podridão, toda a patifaria que a gente, quanto sociedade, vê na política, eu acredito que a política ela não corrompe, sabe? A política apenas potencializa quem já é corrupto. Quer conhecer alguém? Dê poder a ele. Minha principal bandeira é o social. Eu entendo que se a gente não cuidar de pessoas, se a gente não cuidar da vida social das pessoas, isso significa o quê? Dar dignidade às pessoas. O ser humano, ele hoje já não suporta mais viver de esmola. Isso não é dignidade. Ele não quer viver mais de ajuda, seja do outro ou seja do próprio governo. Ele quer dignidade, ele quer trabalho, ele quer decência, ele quer poder arregaçar as mangas e bater no peito e ter o orgulho de dizer: eu trabalhei para isso acontecer, eu produzi para isso acontecer. E esse espírito aguerrido do trabalhador está na alma do carioca. E o que a gente precisa fazer enquanto representante do parlamento municipal é ajudar com que o prefeito da cidade consiga, embora nesse momento de crise que hoje a cidade atravessa, fazer com que a cidade ela se reorganize para que os cariocas consigam ter esse direito, que é o direito a uma vida digna, de poder trabalhar, ter o seu próprio salário,
ter a sua própria dignidade e ter o orgulho de poder olhar para essa cidade e dizer que essa cidade proporciona a ele uma vida digna. A separação entre os poderes é fundamental. É claro que o executivo sempre vai ter a sua influência dentro do legislativo. Faz parte da própria democracia. Aqui dentro, o executivo terá oposição e terá a base aliada. Isso é normal, não há nada de antiético nisso. O que há de antiético é como se constrói isso. O que faz alguém ser oposição? O que faz alguém ser da base aliada? Se isso for apenas pelo fisiologismo político, isso é muito ruim, porque aí essa legislatura e essa casa vai estar apenas repetindo a velha política que levou o país e o Estado a se tornarem o que eles se tornaram. Eu entendo que, acima de tudo, a ética me manda olhar para o nosso prefeito com respeito, mas entendendo que o povo me elegeu aqui não para uma parceria de um apadrinhamento ou para que eu entenda que o prefeito é o meu compadre, ou que eu seja o compadre dele. O povo me elegeu para que eu fiscalize o governo e para que, de alguma forma, eu possa promover a facilitação para que o prefeito promova para essa cidade as boas ideias que ele queira promover e para que eu evite que ele cometa erros eventuais que ele possa cometer. Esse tipo de relação, ela é republicana e nesse tipo de relação a cidade ganha. Eu espero para esse mandato que seja um mandato, pelo menos da minha parte vai ser, altamente participativo. Eu tenho uma rede social que eu sempre peço aos meus eleitores e a futuros eleitores que eu preciso ter, que me cobrem, que façam críticas, elogiem também, porque ninguém é de ferro, mas que participem. Você sabe, eu faço uma crítica sobre o eleitor. E qual é a crítica? O eleitor coloca a gente aqui, mas ele se esquece que ele é que é o patrão e que nós somos os empregados. Ele se esquece que, na verdade, quem paga o nosso salário são eles, que quem paga a nossa estrutura de gabinete são eles, e que se o patrão não cobrar, o empregado relaxa. Então, eu entendo que o que esta casa fará dependerá muito do que o nosso patrão cobrar. Eu tenho as minhas responsabilidades e ouço o meu patrão todos os dias. Eu espero que os meus colegas façam o mesmo. Se todos aqui fizerem isso, nós teremos uma legislatura muito boa, proativa e faremos dessa cidade a cidade maravilhosa que ela não tem sido, mas que ela tem tudo para voltar a ser.